vai entrando. Sejam todos bem-vindos ao webinar da Drummond Advisors. Hoje vamos estar falando sobre planejamento migratório com um aspecto tributário para quem está vindo para os Estados Unidos e quem está expatriando para fora do Brasil. E hoje eu estou aqui com Pedro Drummond, nosso escritório de Belo Horizonte. Pedro, seja bem-vindo. Obrigado, Bruno. Eu hoje estou em Belo Horizonte, o Bruno em Boston. Nós temos escritórios físicos aí em algumas localidades dos Estados Unidos e Brasil. Nos Estados Unidos, Boston, Nova York, Miami e recentemente o escritório de Orlando, recém-inaugurado. E Brasil, São Paulo e BH. Então a gente está apto aí a encontrar vocês, conversar com vocês nos dois países. Bruno, a gente espera um pouquinho, bate um papo antes de começar para que as pessoas que estejam um pouco atrasadas possam entrar. Como que você quer tocar? Claro, vamos dar um minutinhos e a gente tem que relembrar ao pessoal que esse webinar está sendo gravado, né, e vai ser disponibilizado com o PPT, né, para todos que estão aqui. Além disso, vai ser, ele vai estar no final do dia recorded, né, vai estar sendo disponibilizado no nosso canal de YouTube, tá bom? Fiquem à vontade. Quem precisar com o aspecto disso, lembre-se que essa divulgação está entre os termos da Drummond, em termos de privacidade e informações dos senhores e senhoras, tá bom? Pedro, mais alguma coisa? Bruno, vamos só relembrar o pessoal o seguinte, esse webinar é o início de uma série de webinars, então, para que todos fiquem atentos aí aos próximos. Na verdade, a gente começa hoje um ciclo que tem por objetivo apresentar vários aspectos tributários e migratórios, especialmente porque vem aí o tax season, né? Todas as obrigações tributárias das pessoas físicas nos Estados Unidos. Então a gente começa com o webinar hoje, tá? Fazendo uma visão geral sobre os aspectos tributários e migratórios, né? Os efeitos tributários de um status imigratório, e depois teremos mais 3 webinars, correto, Bruno? Então todo mundo fica aí de olho que nas próximas 3 semanas teremos mais 3 webinars com outros temas mais aprofundados. A gente começa da parte mais geral para a parte mais específica, com o objetivo de, ao final dessas 4 semanas, todos os ouvintes aí, né, os telespectadores, possam saber o que é o dia a dia da sua obrigação tributária e como que o status imigratório afeta isso, ok? E logo após os webinars referenciados à parte fiscal, a gente teremos os webinars da parte de vistos, correto, Pedro? Isso, é o último webinar, a gente vai falar dos Green Cards. Ótimo. Então vamos começar, Pedro. Pode liderar a gente para a agenda. Ótimo. Pessoal, uma coisa importante do nosso bate-papo aqui hoje é que vocês deem feedback para a gente a respeito do áudio, tá? É comum que a plataforma oscile um pouco, e se vocês não estiverem me ouvindo bem ou não ouvindo o Bruno bem, falem que a gente ajusta, ok? Deixa eu começar então, né, por uma breve apresentação da agenda, o que a gente vai falar, tá? Vai passar pelos green cards e vistos mais utilizados no processo de expatriação para os Estados Unidos. Depois a gente entra nos aspectos tributários da pessoa física. Tá? Eu vou focar na primeira parte do webinar, na parte imigratória, enquanto o Bruno vai focar na parte tributária, que é a segunda parte, e ao final a gente faz uma sessão de perguntas e respostas. Fiquem à vontade para enviar as perguntas durante a apresentação, enviem pelo bate-papo, tá? Pelo chat, e a gente ao final vamos fazer uma ação e responder uma a uma. Pessoal, então quem somos, tá? E por que esse foco agora? A Drummond Advisors é uma consultoria formada por advogados e contadores licenciados nos 2 países. Eu sou advogado no Brasil e Estados Unidos. O Bruno é CPA, o chamado Certified Public Accountant, no Brasil e Estados Unidos, e os outros sócios também. Então a gente juntou forças aí para que possamos dar uma assessoria global para tanto as pessoas físicas quanto as pessoas jurídicas nesses 2 temas. É uma assessoria ampla sobre os aspectos jurídicos e contábeis de se fazer negócio entre Brasil e Estados Unidos, se viver
no Brasil e Estados Unidos, de imigrar, tá? Então a gente assessora aí muitas empresas chegando no Brasil ou chegando nos Estados Unidos e as pessoas físicas naturalmente. Onde a gente está localizado hoje, tá? A empresa foi fundada em Boston, então é a nossa sede, e aí a gente expande depois para esses outros locais, Miami, Nova York, Orlando, Belo Horizonte e São Paulo. O mais recente aí, né, Bruno? O escritório mais recente, nosso caçula é Orlando, recentemente inaugurado, já temos 3 pessoas em Orlando, com um total aí de 70 consultores à disposição dos nossos clientes. Aqui embaixo, as linhas de trabalho, né, as linhas de serviço. Então a gente tem aqui no canto, essa grande vertical de contabilidade e tributos, que o Bruno lidera, junto com o Michel. Está aqui essa segundo grande vertical de serviços jurídicos, sob a minha responsabilidade. Temos, então, mais uma vertical de serviços de consultorias e de Venture Services, que é o que a gente chama hoje de Venture Builder. Tá? É uma consultoria que a gente presta para a expansão das empresas e crescimento. Ô Pedro, vamos só ajustar o áudio aqui, por favor. O pessoal tá tendo um eco do seu áudio, do meu áudio em você. Tá, joia, pessoal. Então, me deem esse feedback aí, porque eu vou ajustando, tá bom? Vamos começar, então, falando um pouquinho dos Green Cards. Bruno, você quer acrescentar alguma coisa na apresentação da empresa, no objetivo do evento hoje? Não, pode dar sequência, Pedro. Tá. Vamos lá, pessoal. Começando, então, sobre uma breve explicação do que são os Green Cards e vistos mais utilizados. Primeira coisa que eu acho importante que vocês entendam conceitualmente é a diferença entre Green Card e visto. Tá? O visto é uma autorização para determinado objetivo, e ele tem necessariamente a natureza de temporariedade. Okay? Então, o visto é temporário. Se você tem um visto de turista, esse visto ele é limitado e temporário. Se você tem um visto de estudo, esse visto é limitado e temporário. Se você tem um visto de trabalho, esse visto é limitado e temporário. Tá? Geralmente as limitações são de escopo e de tempo. Já o Green Card ele não sofre tantas restrições e ele tem como caráter ser permanente. Então o Green Card ele é o direito de residência permanente no país. Então, por exemplo, quando você tem um visto de trabalho, você só pode trabalhar para aquela entidade que pediu o visto para você. Já no Green Card, você não tem essa limitação. Você pode trabalhar para qualquer empregador. Tá? No caso do Green Card, por exemplo, você não pode votar. Essa é uma das limitações dele, mas ele é certamente muito mais amplo do que um visto de trabalho, um visto de estudo, um visto de intercâmbio, por aí vai. Como que se subdivide aí, então, os Green Cards, tá? Basicamente, a gente tem um grande bloco debaixo dos Green Cards, que é de Family Immigration, e um de Business Immigration, tá? Nós aqui na Drummond, o nosso foco é no Business Immigration, tá? Então, existem aí os Green Cards de família e etc., mas o que a gente mais atua aqui é no Business Immigration, e é deles que a gente vai falar um pouquinho, tá bom? O pessoal está relatando um pouquinho, está travando o meu som aqui. Vamos tentar melhorar. Ok? Deem o feedback. Bruno, você me escuta bem, né? Escuto bem, Pedro. Bom, joia. Pessoal, quando eu falo do aspecto principal de diferenciação entre visto e Green Card, eu disse sobre a natureza de um ser temporário e o outro ser permanente. Por trás dessas naturezas estão a intenção da pessoa que pede o Green Card. O Green Card ou o visto, tá? Então, se a gente pegasse num espectro, tá, de intenção, daquela intenção menor em termos de imigração, tá, em termos de viver no país, para uma intenção maior, vocês acompanhariam aí nessa seta, onde o de menos intenção de migrar está do seu lado esquerdo de quem olha, o de maior intenção de migrar do lado direito. Por que isso é importante aqui? Eu quero que vocês visualizem. Porque a gente vai falar um pouquinho, rapidamente, tá? Sobre esses vistos e esses Green Cards aí. Então, o A2, do seu lado esquerdo aí, é um visto, tá? De investimento e trabalho,
que não possui, aliás, que só possui a intenção temporária. O L1 e o O1 são vistos intermediários, que a gente chama de dual intent. Por quê? Porque eles têm a intenção não imigratória, mas eles podem mudar, tá? A pessoa que detém pode mudar essa intenção e solicitar os green cards mais para frente, em green cards muito parecidos com esses, tá? E aí, mais à direita, os EBs, EB5, EB1, EB2, que têm intenção imigratória desde o início, ok? Vamos falar um pouquinho aqui dos detalhes deles, por favor? Gardênia e Newton estão falando ali que o áudio está travando. Talvez seja só do lado de vocês, tá? Se alguém tiver com mais dificuldade, por favor, avise. Pedro, o meu lado está funcionando normalmente. Tá? Será que... Pedro, tenta ir no seu setting e mudar o microfone para um valor menor, abaixo de 50 decibéis, por favor. O pessoal está falando que está muito alto. Caiu? Eu acredito que o Pedro caiu. Pô. Estão me escutando, né? É. Pedro caiu. Mas enquanto ele está voltando, eu vou dar sequência. Então, no próximo slide é sobre o O1, que é o visto que o Pedro estava mencionando, que é um dual intent. Ele pode ou não ter a intenção de imigrar. Tá? Então, isso é importante. Isso é importante na parte fiscal, porque na parte fiscal, quando você tem um visto que ele exclui para o teste de presença fiscal e você entra para um visto com a intenção, ele costuma trazer de volta o momento do seu teste de presença fiscal. Isso a gente vai ver mais tarde e com calma. Bom, temos também o L1, Oi, Bruno. que é um visto de transferência de executivo. Alô? Profissionais com conhecimento especializado. Olá, Pedro, já voltou? Voltei, caí aqui, pessoal, desculpa, tá com algum problema de conectividade e eu tentei ajustar melhor o microfone, tá bom? Acho que o Bruno deve ter passado pelo O1, né? O O1 é um visto de Eu já estava falando sobre habilidades extraordinárias. Exatamente. O L1. Ótimo. Pessoal, o L1 é um visto extremamente utilizado, talvez o mais utilizado na expansão de empresas brasileiras para os Estados Unidos. A natureza dele é de transferência de um gerente ou executivo da empresa brasileira para a empresa americana, tá? E aí ele tem alguns aspectos relevantes aí, não é o objetivo a gente passar agora todos esses detalhes, tá? Mas o mais importante que eu quero chamar a atenção em comparação ao O1 é que no L1 o cônjuge pode trabalhar, tá? No O1 não pode. Então é importante que toda vez que vocês estiverem tratando de opções de vistos, vocês vejam o todo, tá? É importante que vocês tenham em vista todo um planejamento familiar. Os vistos são complicados, cheios de detalhes, e existem também impactos familiares importantes. Então, acho que atenção aí. Tá? Quem são os dependentes? Primeiro, dar um passo atrás aqui para explicar para vocês. Quem são os dependentes do visto? Cônjuge, ok? E filhos menores de 21 anos. No caso do O1, o cônjuge não pode trabalhar. No caso do L1, pode, ok? E2. Lembram que lá atrás eu falei um pouco e mostrei o E2 na ponta esquerda da intenção imigratória? Ele está aí, ó. É um visto muito bom, tá? Ele é um visto que ele é rápido comparado à grande maioria dos vistos. Ele não corre no chamado USCIS, que é a operação que a agência americana está em solo americano de análise de visto. Ele corre apenas no consulado, o consulado americano no país. Tá? Qual que é a parte ruim do E2? Ele não está disponível para brasileiros. Pô, ele não está disponível para brasileiros, mas a gente está fazendo uma palestra para brasileiros em português. Por quê?
Porque, pessoal, quem tiver dupla cidadania pode lançar mão do E2. E a gente atende muito brasileiro com dupla cidadania, tá? Com dupla cidadania argentina, italiana, espanhola, principalmente italiano e espanhol na região de São Paulo, né? Muito comum. Então, se você tem uma dessas duplas cidadanias aí, tem outras, tá? Polonesas, etc. Considerem o E2. O E2 é um visto de investidor que aporta um capital numa empresa totalmente nova. Ele quer empreender dentro dos Estados Unidos. O cônjuge pode trabalhar, tá? O lado, né, a ressalva é que ele não tem e jamais poderá ter intenção imigratória. Ah, mas eu não tenho intenção imigratória agora. Quer dizer que eu nunca, que hoje eu sou um E2, né? Eu tenho um visto E2. Quer dizer que eu nunca mais na vida vou ter chance de ter um green card? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que você depois vai ter que procurar um caminho totalmente dissociado desse, por meio dos EBs. EB1, EB2, EB5, por aí vai, que serão objeto de um outro webinar, o último webinar da série, que será daqui a 3 semanas. A gente vai explicar em detalhes esses EB1, EB2, EB5 e outros, tá bom? Tá aí, ó. EB1, EB2 e EB5, fiquem atentos, porque vai ter um webinar exclusivo deles, no dia 28/2, nesse mesmo horário, 2 da tarde na costa leste, 5 da tarde na costa oeste. Pessoal, eu passei rapidamente pelos vistos, tá? Porque agora que a gente vai entrar na parte mais, não digo complicada, mas que dói mais no bolso, né, Bruno? Vou passar para a parte aqui um pouquinho do processamento, tá? Vou passar um pouquinho isso aqui mais rápido, Bruno, para a gente poder entrar na parte tributária, que é onde você vai falar das obrigações fiscais, tá? Pessoal, antes do Bruno entrar nos detalhes, deixa eu falar um pouco do conceito. Toda vez que a gente estiver falando aqui, ou vocês ouvirem, de residência fiscal americana, alguém vai te perguntar, por exemplo, você é residente fiscal americano? Você se tornou residente fiscal americano? Essa é a pergunta-chave em qualquer análise de expatriação. Tá? Esses dois conceitos, imigratório e tributário, eles se interconectam? Sim. Eles são necessariamente iguais? Não. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso ser um residente fiscal americano sem jamais ter a intenção de residir nos Estados Unidos, seja a trabalho, seja de forma temporária ou de forma permanente. A gente vai chegar lá e vamos falar do conceito e residência fiscal versus status migratório, etc. Ok? Bruno, quer assumir aí? Porque parece que o meu microfone está ruim novamente. Coloca ele no mudo, Pedro. Eu toco daqui. Tá. Então, vamos agora falar sobre a tributação nos Estados Unidos, pessoal. E quem tiver dúvidas, fiquem à vontade de fazer as perguntas aqui embaixo no chat. Tá? Então, nos Estados Unidos, para você ser cidadão fiscal, como o Pedro mencionou, não tem nada a ver de cidadão imigratório. Tá? Existem 3 testes. Um é se você é cidadão americano ou não. Você tem o visto Green Card, né, que é um visto de residência. Ou terceiro, que se você passa no teste de presença. Tá? No final do dia, o teste de presença ele é aplicado para alguns vistos e outros são excluídos, como o J, o F e alguns vistos consulares. Tá? Mas é importante, você pode ser excluído do teste de presença, mas muitas vezes você modifica a sua tax home para os Estados Unidos. Tá? Isso a gente vai observar mais na frente. Tá? Aqui é o que a gente chama na parte de tributação para pessoa estrangeira. Então, você pode ser para fins fiscais, você pode ser um alien, não é um residente fiscal americano. Um resident alien, que seria o seu green card holder, que nesse caso não precisa fazer o SPT, que é o teste de presença fiscal, né? Presença física. E o non-resident alien, que é qualquer um que vem para os Estados Unidos com o visto que não exclui o teste, e aí você faz o teste. O teste em si é uma coisa bem simples. Ele pega 1/3 das horas de 2 anos atrás, dos dias de 2 anos atrás,
por exemplo, 120 dias, nós ficamos 40 dias. Um sexto de 3 anos atrás, 120 dias, então seria mais 20, e os dias correntes do ano passado. Se você for fazer o teste este ano, você vai fazer de uma maneira bem simples. O teste, o ano corrente desse ano, mais 1/3 do ano passado e 1/6 de 2 anos atrás. Aí você vai identificar quando que você vai virar cidadão fiscal. O cidadão fiscal passou daquela data, ele retroage ao primeiro dia do ano. Então, por exemplo, se você entrou no 1º de janeiro e o 1º de janeiro você ficou e virou cidadão fiscal no final de junho, ele vai retroagir no 1º de janeiro. E aí você vai ter que incluir todas as suas rendas globais nos Estados Unidos. Existe a maneira de você sair do teste de residência fiscal? Sim. Tá? Uma é demonstrar que você tem close connection com o seu país de origem. Nesse caso seria o Brasil e assim sendo. Close connection é muito difícil, porque você tem que assumir que toda a sua estrutura de vida familiar, de vida residencial, de negócio, continua no seu país de origem. Tá? Se você conseguir suportar essa teoria, você tem um close connection no Brasil. Bruno, posso dar alguns exemplos aí para ficar claro para o pessoal? Pessoal, basicamente, então, existem 2 formas de você se tornar residente fiscal americano, tá? A lei determina da seguinte forma. Aliás, dá 2 formas. Uma, se você é green card holder e entra nos Estados Unidos. Eu chamo isso de teste jurídico. Por quê? Porque depende de um fato só. Dois fatos. Você tem o green card e entrou nos Estados Unidos. Suponhamos, você pediu um EB5, o seu EB5 foi emitido, você pegou o green card no consulado e entrou no país, entrou nos Estados Unidos no dia 1º de outubro. Nesse dia 1º de outubro, independentemente do número de dias que você passou nos Estados Unidos nos últimos anos, você se torna residente fiscal naquele momento. E aí vem um ponto importante que o Bruno falou. Se você se tornar residente fiscal naquele dia, os efeitos da residência fiscal retroagem ao 1º dia do ano tributário, do ano fiscal. Então vamos lá. Green Card não, Pedro. Só para teste de presença fiscal. Sim. Green Card você vira Green Card holder dali para frente. Então vamos lá. No caso do Green Card, você entrou no dia 1º de outubro, você já é residente fiscal. Teste de residência, tá, pessoal? Você, independentemente do Green Card ou do seu status imigratório, tá? Independente do seu visto, você pode se tornar residente fiscal pelo teste de número de dias dentro do país. E aí, né, Bruno, tem um caso muito comum que a gente veja clientes na seguinte situação. Viaja para os Estados Unidos, ok? No B1, B2. Vai para a Disney. Tem apartamento em Miami. Vai para Nova York, fica não sei quantos dias no país. E se torna residente fiscal sem nem saber. Isso é muito comum. O que acontece nesses casos? Nesses casos, embora você não tenha um green card, nem um visto de trabalho, pode ser no visto B1, B2, tá? Se você passar mais de 183 dias nos Estados Unidos, conforme essa fórmula que está na tela, você se torna residente fiscal americano. Tá? O pessoal está perguntando aqui de datas, a gente vai responder aí ao final, tá? Basicamente, o pessoal se assusta, né, Bruno? Falam o seguinte, mas eu só tenho um visto de turista. Eu não tenho residência nos Estados Unidos, eu não trabalho nos Estados Unidos. Quem mora nos Estados Unidos é a minha mãe. E eu vou para os Estados Unidos visitá-la. Eu tenho que pagar tributo nos Estados Unidos? Eu tenho que declarar renda nos Estados Unidos? Isso não é justo. Eu costumo brincar o seguinte, a minha casa está de portas abertas para todos vocês. Mas se vocês forem passar mais de 6 meses nela todo ano, eu vou chamar vocês para compartilhar as contas. É isso que os Estados Unidos faz. Olha, você passa tempo demais dentro dos Estados Unidos,
logo você gera para você mesmo a obrigação de pagar tributos e contribuir, tá? Então são esses 183 dias aí. Fiquem atentos, é comum as pessoas caírem nessa regra sem nem saber. Alguns casos de exclusão, visto F1, né, Bruno? Visto F1, o estudante que está com visto F1, o J também não conta esses 183 dias. O mais importante para vocês saberem, o visto de turismo e negócio B1, B2 conta, ok? Uma outra ressalva, o pessoal já, tem gente já saindo do webinar, Bruno, para já pagar tributo já, porque eles estão... Seguinte, agora uma coisa importante para vocês que tem... Se o pessoal tem alguma dúvida com relação a conta de 183 dias. Isso é muito comum. Mesmo que você passe o teste, você ainda pode assumir que você tem um close connection com o Brasil. Porém, esse close connection você tem que suportar que toda a sua estrutura de vida continue no Brasil. Existe um... Bruno, vamos responder o Vicente, que a dúvida do Vicente deve ser de muita gente aqui. Entrei em 23 de abril de 2018. Qual métrica para fazer a conta? A partir de qual ano para trás? Vamos lá, Vicente. Você vai a todo momento Bom, você entrou em 2018, né? Você já virou residente fiscal. Certamente. Se você não saiu do país, já passaram aí 8 meses, você já é residente fiscal. Você Agora vou dar um... fiscal, no caso do Vicente aqui, ele virou residente fiscal no dia 23 de abril de 2018. Ah lá, é porque ele falou o seguinte, entrei e saí várias vezes. Você vai contar, Vicente, vamos responder o Vicente para ficar claro para todo mundo. Você conta os números exatos dentro dos Estados Unidos. Então o Vicente vai olhar, hoje, dia 14 de fevereiro de 2019, o Vicente vai olhar quantos dias ele passou em 2019, quantos dias ele passou em 2018 e quantos dias ele passou em 2017. Os anos de 2017, ele vai multiplicar por 1/6. Esses anos de 2017 têm peso de 1/6. Os anos de 2018 dividir por 1/6. Os anos de 2018 vai dividir por 1/3, tá? Ou multiplicar por 0,33, para quem for mais rigoroso. Então, multiplica 2018 divide por 1/3. E os anos de 2019, Vicente, você vai contar 100% deles. Se essa soma, Vicente, em algum momento, tá, deu 183, você virou residente fiscal americano. Ok? Deixa eu dar um exemplo aqui, só para o Vicente ficar mais. Em 2018, ele ficou 120 dias. Tá? 2017, ele ficou 120 dias. E 2016, $80 dias. Ok? 2019, ele ficou 150 dias. Ok? Certo? Vamos lá. E foram só esses momentos que ele ficou nos Estados Unidos. Então, em 2016, ele não é cidadão fiscal. Tá? Porque ele só ficou 80 dias. Em 2017, ele vai pegar a conta de 1/3 de 2018, que vai ser, no final do dia, 80 dividido por 3, é mais ou menos 27, tá? Mais 120. Então, ele também não é cidadão fiscal. Em 2017, ele também não foi residente fiscal americano, porque a soma deu 147, pessoal. 147. Bom? Ficou claro, pessoal? Em 2018, ele vai pegar 1/3 dos 27 mais 40, que é 1/6, 1/3 de 120 mais 120. Ele vai ter um total de 120 mais
40, mais um sexto de 80. Um sexto de 80, provavelmente aqui, deixa eu pegar aqui o cálculo, dá 13. Ok? 2018 ele também não foi residente fiscal americano, porque o total está dando 173. 173. Ok? Em 2019, ele ficou 150, mais um terço de 2018, que é 40, mais um sexto de 120, 2017. que é 20. Então, aqui ele ficou 210 dias. Se tornou residente fiscal americano. Ele se tornou residente fiscal americano. No primeiro dia daquele ano que ele entrou. Se foi no 1º de janeiro, 1º de janeiro. Se foi no dia 30 de março, 1º de 30 de março. Ficou claro? Ficou mais claro aí, pessoal? Seu microfone está cortando, Pedro, por favor. Ficou mais claro aí? Eu acho que esse exemplo ficou muito bom. Ótimo, ótimo, ótimo. Pessoal, o Bruno falou de uma questão importante, que é como você, mesmo tendo se tornado residente fiscal americano pelo Substantial Presence Test, como você pode escapar da tributação, ou seja, como você pode reverter essa situação. A hipótese chama-se de closer connection, ou seja, você tem que provar que, embora você tenha extrapolado esses 183 dias, você tem ligações mais próximas com o seu país de origem do que com os Estados Unidos. Como que você demonstra isso? Se a sua residência, a sua família, seus negócios, etc, 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 etc. É bem difícil de provar. E uma coisa muito importante, não é possível fazer a alegação do closer connection antes de se tornar residente. Então, você só pode pedir essa exclusão depois de ter se tornado, o que é um risco. Porque vai que você não consegue comprovar e retirar a incidência tributária. Você vai ter que pagar o tributo de qualquer forma. Ok? Então, não contem com closer connection para desfazer a situação. Planejem-se de antemão. Ok? Então, para vocês verem que o imigratório, a presença física, etc., conversa aí com o tributário bastante, tá? Também é importante a gente observar, Pedro, que o Close Connection, ele é uma saída, uma backdoor, né? E depois a gente pode demonstrar para os ouvintes que existem uma lista para você estar no Close Connection, tá? Você pode ser excluso do Close Connection. Porém, uma dos pré-requisitos é que você ainda continua sendo conectado com o país de origem. No caso do Brasil, a Receita Federal, quando você fica um ano fora, ela já assume que você já fez a saída definitiva. Então, quando você observar, isso é importante, que se um país, você está assumindo que você tem close connection com o outro, e o outro falar que você não tem, vai ser o evento que vai fazer com que você não tenha mais close connection. Certo? Ficou claro? Então, se você não continuar voltando para o Brasil, tendo seus business no Brasil, e o Brasil fazer a sua saída definitiva automática, de close connection nos Estados Unidos não é aplicável. Não tem como você argumentar em seu favor, né? Ok? Então, se você já saiu, quais são as obrigações, né, que a gente está falando aqui? Voltamos sobre a saída definitiva, né? Bruno, posso só fazer uma ressalva para deixar claro, porque às vezes algumas pessoas aí estão em visto de trabalho, só para mostrar uma inter-relação. A gente falou, olha, no momento que você tem o green card e entra com o green card, você é residente fiscal automaticamente. Agora, e algum dos nossos participantes aí que tenha um L1? Olha, vou dar um exemplo. Olha, eu sou fulano de tal, eu tenho um L1,
e eu entrei no dia 10 de novembro de 2018 nos Estados Unidos. Eu sou residente fiscal no ano de 2018? Depende. Você vai ter que fazer esse cálculo da residência que o Bruno apresentou aí. Então vejam que interessante. Você pode ter autorização de trabalho nos Estados Unidos, você pode ter entrado nos Estados Unidos para trabalhar, mas dependendo do visto e do momento do ano que você entrou, pode ser que você não seja residente fiscal para aquele ano. Tá? Então é importante que vocês planejem também o momento de pedido de visto. Ok? Então, em resumo, você pode ter meramente um visto de turista e ser residente fiscal americano. Você pode ter um visto de trabalho e, em razão do número de dias, não ser residente fiscal americano. E você, sempre que tiver green card, você será residente fiscal americano. Ok? Então, fiquem atentos a isso, a todas essas circunstâncias, e é aqui que melhor se explica a inter-relação entre o migratório e o tributário. Tá bom? Bruno, vai lá então, fala um pouco das obrigações do dia a dia aí de quem está nessas situações. Então, a pessoa, ou o casal, ou a família saiu do país. Então, existem dois processos. Um é a comunicação, saída definitiva, que ela pode ser feita até o final do mês de fevereiro do ano seguinte. Então, se você sai hoje com a intenção de ficar mais de um ano fora do país, você pode fazer a comunicação agora. Ou então você pode aguardar até o fevereiro do ano, final de fevereiro do ano seguinte. Ok? Nesse caso é um pouco relativo, que nós estamos em fevereiro, né? Então a gente tem que ficar até final de fevereiro agora. Mas você pode fazer a saída definitiva e logo após você faz a sua obrigação com o imposto de renda no Brasil da declaração de saída definitiva. Tá? Não são as mesmas coisas, pessoal. Uma é você menciona que você saiu do país. A outra é você faz a declaração de saída definitiva. Muitas vezes as pessoas se confundem e não é correto. Tá bom? Muito importante. Eu não vou ler todos os slides. Esses slides aqui são para vocês depois observarem isso quando estiverem lá. Voltando, você pode ser sim cidadão fiscal não residente no Brasil e não nos Estados Unidos, num período de transição. Tá? Isso é muito importante. O que vai acontecer quando você chegar nos Estados Unidos? Você vai ter a Receita Federal Americana, que é o IRS. Tá? Você vai ter duas outras coisas que são importantes. O State Tax, tá? Que muitos dos estados onde que os nossos clientes estão localizados, hoje nós temos clientes em 32 estados. Desses 32 estados, somente 3 não têm imposto de renda, que são eles: New Hampshire, Texas e Flórida para as pessoas físicas. Todos os outros têm imposto de renda estadual, tá? E alguns imposto de renda municipal. Tá? Tem os seus tax, que é um tax que todo mundo já conhece, na hora que você vai comprar produto na CVS, no Best Buy, aonde for, ou até mesmo na Amazon, você paga também seus tax, nada que você possa fazer. Você vai pagar seus tax no estado onde você vive, tá? E o State Tax, que vocês estão vendo aqui embaixo, é o nosso ITCMD, que é o Imposto sobre Sucessão. Muito importante. Todos esses taxas nós vamos estar trabalhando nos próximos webinars, entrando detalhe por detalhe, para que vocês possam entender. Tá? Bom, próximo, para vocês terem uma ideia rapidamente, taxa efetiva de imposto de renda nos Estados Unidos hoje para pessoa física, de 10% a 37%. Pessoas jurídicas, 21%. Pode-se compensar o imposto pago sobre receitas ou rendimentos no Brasil? Pode, via imposto de renda, o formulário 1116 para a... Deixa eu só pegar aqui, querendo pegar aqui o pointer. Opa. Para a pessoa física, você usa o 1116 formulário
e para as corporações o formulário 1118, ok? Lembre-se que os dividendos, capital gains e capital losses, são tributados de uma maneira diferente. Capital gains de long term é 0,15, 20%, tá? Como os dividendos qualificados. Os dividendos não qualificados são de 30 a 37%. Muitos dos nossos clientes têm renda no exterior. Dividendos de uma limitada brasileira. Ele é o quê? É um rendimento no Brasil, nos Estados Unidos, que é não qualificado. Ele vai entrar na taxa de 10 a 37. Se você não fizer um planejamento com relação a esses valores, não tem condições de você sair dessa taxa efetiva. Só que no Brasil é zero. Tá? É comum você pagar imposto nos Estados Unidos para dividendos não qualificados que você recebeu de uma limitada, de uma SA e assim sendo. Caso você tenha algum tipo dessa estrutura, entre em contato com os conosco, para que a gente possa ajudar vocês a navegar em melhorar a sua taxa efetiva, pois existem reestruturação e planejamento para melhorar essa taxa efetiva. Okay? Bruno, talvez esse seja o impacto prático que a gente mais vê ocorrer nos nossos clientes, né? Empresários e profissionais liberais brasileiros que têm a renda como lucros de empresas brasileiras e que, enquanto estão no Brasil, esses lucros não são tributados, né? No momento que eles se tornam residentes fiscais americanos, os Estados Unidos tributa qualquer renda que você tiver globalmente. Então, seus dividendos que você recebia de uma empresa brasileira, que antes eram isentos, no Brasil, permanecem isentos no Brasil, mas são tributados nos Estados Unidos. Exatamente. E lembre-se que o que é visto no final do dia é a tributação americana em cima da renda e das operações brasileiras. Né? Então, tire-se todo o aspecto da operação, se é lucro presumido, lucro real, simples, o que for. Né? Então, é aplicado a lei, o código americano, em cima da renda brasileira. Então, muitas vezes você paga lucro presumido e você vai poder usar o imposto de renda daquele lucro presumido no seu imposto de renda aqui. E muitas vezes a taxa efetiva é maior porque, para fins fiscais americanos, você teve perda. Isso acontece muitas vezes com os aluguéis, Pedro. Onde no Brasil você se paga esse imposto no valor da receita de 15%. Quando você traz aquele aluguel para o imposto de renda, tanto da PJ ou quanto da pessoa física, existem várias deduções que são usadas que não são aplicadas no Brasil, porque se paga esse imposto sobre a receita e não sobre o lucro líquido. E aqui é lucro líquido e não a receita. Ficou claro? Então, muitas vezes, grande maioria dos nossos clientes que trabalham com real estate no Brasil acabam ficando com uma equalização fiscal por causa de você poder usar os créditos fiscais no Brasil que não são usados, que deveriam ser usados aqui. Tá? Vamos tirar uma dúvida aqui. Se tiver entrando... Tem uma pergunta ótima. Desculpa. Diga lá, pega aí, Bruno. Tem uma pergunta ótima do Vitor. Responde aí. Responde uma outra, eu vou pegar uma. Em dia 1º do 1, ou 10 do 1, ou 25 do 1, seria residente fiscal a partir do dia 1º do 1? É isso mesmo? É isso mesmo. O primeiro dia que você entrou no país. Tá bom? Bruno, uma pergunta do Vitor. Dividendos qualificados. Aqui pergunta é importante. Dividendos qualificados são dividendos de uma corp americana ou qualquer outra empresa que tenha estoque nos Estados Unidos. Então, exemplo, uma empresa que tem um ADR nos Estados Unidos, por exemplo, uma Petrobras, uma empresa Ultrapar, eu acredito que a Vale, várias outras, Embraer, são empresas que têm o estoque listing nos Estados Unidos. Essa empresa tem um dividendos, eles são qualificados. Então, ele vai ter uma taxa efetiva de 0, 15 ou 20.
qualquer outra empresa que estiver no exterior são dividendos não qualificados. Ficou claro, pessoal? Ô Bruno, uma pergunta muito boa do Vitor Barcelos aqui. A pergunta dele é a seguinte: um residente fiscal americano pode manter uma empresa enquadrada no Simples Nacional no Brasil? Vitor, ótima sua pergunta, porque existe um detalhe aí. A pergunta por simples, sim. Mas por que ela é complexa? Porque não pode estar enquadrado no Simples Nacional quem é não residente fiscal no Brasil. O que não quer dizer que não possa ter a empresa no Simples Nacional aquele que é residente fiscal americano. Porque a pessoa pode ser ambas as coisas, tá? Então fique atento. Se você é residente fiscal americano, Vitor, você pode continuar tendo sua empresa no Simples Nacional. Mas se você deixa de ser residente fiscal brasileiro, porque as duas coisas podem acontecer em paralelo, aí você não pode mais ser enquadrado, não pode ser sócio enquadrado no Simples Nacional, tá bom? Isso é uma questão que a gente já enfrentou especificamente, tá? Fizemos algumas análises para alguns clientes nesse sentido. Não existe uma posição firme do judiciário nisso, mas essa é a interpretação mais aceita do tema, embora a Receita nunca tenha enfrentado diretamente com decisões administrativas a respeito, tá bom? Desculpa, Bruno, pode ir. Você está no mudo. A gente não escuta. Verifique o seu microfone, porque o pessoal está falando que está travado. Mas, de qualquer jeito, a próxima pergunta aqui. O empresário somente tributado nos Estados Unidos se tirar o dividendos da PJ Brasil para pessoa física, correto? Certo? Correto. A pessoa física está no regime de caixa. Então, se ela receber o dividendos, vai se receber somente na hora que tiver. Se não transferir o dinheiro, não tem tributação sobre o lucro da empresa no Brasil, certo? Certo, só se você não fizer o check the box. Se você fizer o check the box, você vai ter tributação nos lucros brasileiros. Tá? Aí é outros 500 que a gente vai estar trabalhando nos próximos webinars, tá bom? Mais alguma pergunta? Eu acho que a gente revisou todas as perguntas aqui, Pedro. Vamos só dar uma pincelada no que é o check the box. Leonardo, isso a gente vai entrar nos detalhes nos próximos webinars, mas basicamente o check the box elege a empresa brasileira como como disregarded, tá? Como não existente, não relevante para fins tributários. Então, você reconhece na sua pessoa física, tá? Os lucros obtidos na empresa brasileira, independentemente de distribuição. Tá? É um processo junto à Receita Fiscal, Receita Tributária, Receita Federal Americana, que você pode fazer, que nem sempre é prejudicial, tá? As pessoas ouvem e acham que vai ser prejudicial. Não, pelo contrário, o Check the Box é um instrumento importantíssimo de planejamento tributário. A gente vai entrar nisso com mais detalhes nos próximos webinars, mas só para te dar uma apanhada geral do que se trata. Tem uma pergunta ótima aqui. Mas posso ser não residente fiscal no Brasil e ter uma empresa no lucro presumido, Pedro? A resposta é sim, pessoal. Não, mas é nacional ou presumido? Lucro presumido. Lucro presumido e real, ele é aplicado para pessoas limitadas ou que esteja com sócios estrangeiros. Tá bom? O simples não, tá, pessoal? O simples não. Ok? Mas, Pedro, eu acho que esse é o último slide. Eu vou deixar aqui. Aqui mostra a nova tributação. Depois da reforma, nós vamos ter um evento só da reforma, as modificações. Houve muita modificação de 2017 para cá. Além disso, lembre-se, a modificação foi uma redução de taxa efetiva dos impostos federais, mas também houve uma redução da alíquota, dos cálculos da dedução semanalmente ou mensalmente do seu olerite. Então, quem tem salário já recebeu a redução durante o período de pagamento durante 2018. Então, vai existir aí uma expectativa menor para quem já vem de W2, né? Então, você já recebeu mais dinheiro durante um ano,
ao invés de pagar imposto no final do ano ou ter uma restituição maior no final do ano, tá bom? Vamos abrir para perguntas e respostas, Pedro, porque aí a gente tira qualquer tipo de dúvidas e assim sendo, tá? E também deixamos aqui os nossos contatos para o próximo webinar, que vai ser na próxima terça-feira, no mesmo horário. Deixa eu ler aqui para o pessoal, Bruno, para que vocês fiquem aí atentos aos próximos webinars. Então, hoje, dia 14 de fevereiro, o próximo é no dia 19 de fevereiro, terça-feira que vem, ok? Com o seguinte tópico: quais as mudanças trazidas pelo Tax Reform de 2017? Então, a gente vai abordar aí todas as alterações trazidas, reduções de tributos e etc. No dia 21, que é a quinta-feira que vem, aí a gente entra nos detalhes, tá? Muito importante para vocês que estão aí com as obrigações tributárias batendo na porta. Tópico do webinar número 3, no dia 21 de fevereiro, sempre nesse mesmo horário. Detalhes tributários e obrigações acessórias, ou seja, aquelas obrigações de reporting para residentes e não residentes fiscais nos Estados Unidos. Quais são as declarações que você tem que entregar, tá bom? Dia 26 de fevereiro, ou seja, 2 terças-feiras, o quarto webinar, Planejamento Tributário Pré-Imigratório para Estrangeiros nos Estados Unidos. O que é e como fazer. A gente faz muito isso, né, Bruno, os planejamentos tributários para os nossos clientes de visto, né, gente que está pedindo o EB5 conosco, que a gente está representando nos processos migratórios. O time tributário sempre entra como suporte para já fazer o planejamento antes do imigratório. Então, planejamento tributário pré-imigratório, dia 26 de fevereiro, mesmo horário, uma terça-feira. E aí, fechando a série, o quinto e último webinar, a gente entra nos detalhes dos green cards muito utilizados. EB1, EB2 e EB5, o que são e o que você pode ou não fazer com eles e como obtê-los. Dia 28 de fevereiro, uma quinta-feira, também no mesmo horário. Tá bom? Essa aí é a lista geral desse ciclo que a gente preparou para vocês. Pedro. E, por favor, vamos abrir para pergunta e resposta, né, Pedro? Agora é a hora da gente falar. Lembre-se, nós temos ainda mais 4 webinars para a gente entrar em detalhes de cada um desses pontos que falamos aqui rapidamente, tá? Explicarão nos próximos esse funcionamento das deduções no IR americano da eventuais lucros no Brasil? Sim, isso vai acontecer no webinar 3 e no 4, tá bom? E fiquem à vontade também de fazer e mandar mensagem, e-mail para o nosso time, para que vocês possam tirar dúvidas e assim sendo, tá? E caso vocês queiram, caso tenha alguma dúvida que não ficou, né, não foi esclarecida aqui, mande para nós. Eu não sei se eu deixei passar alguma dúvida no nosso chat, mas a gente pode fazer um follow-up com vocês e entregar a resposta e já adressar ela no próximo webinar. Tá bom? O que mais, pessoal? Mais alguma dúvida? Tem uma pergunta aqui. A Flávia está perguntando. Não moro nos Estados Unidos, mas já morei. Tenho Social Security. Às vezes presto serviço de tradução para empresas de lá e recebo uma conta que tenho nos Estados Unidos. Contas essas declaradas no Brasil. A partir desse valor, recebimento, preciso pagar algum imposto lá? Ótima pergunta. Pergunta da Flávia é o seguinte. Eu pago imposto por um serviço prestado nos Estados Unidos que eu estou no Brasil? Bom, no Brasil, você tem o fato gerador, é onde você está localizado. Tá? E para os Estados Unidos, o fato gerador também é onde você está localizado e prestando serviço. Se você recebe as informações e presta serviço da sua casa, então o fato gerador é o Brasil. O fato de você ter uma conta bancária nos Estados Unidos não vai criar um evento fiscal nos Estados Unidos. Ok? As rendas que foram recebidas na conta bancária dos Estados Unidos têm que ser representadas no seu imposto de renda e recolhido o imposto de renda no Brasil, de acordo com a alíquota da PJ ou pessoa física. Tá bom, Flávio? Ótima pergunta. Como são os tributos dos fundos de previdências privadas no Brasil? Ótimo.
Fundos de previdência privada, se for PGBL, eles são deferidos até o momento do resgate, você vai pagar de acordo com a taxa do imposto de renda na hora do resgate. O VGBL você vai incluir aquela renda durante o ano, tá? Porque ele é um PIFIC e o imposto dos juros também entra no seu imposto de renda no formulário 1116. Tá bom? Bom, fantástico acompanhando a empresa de vocês há muito tempo. Muito legal, obrigado pela oportunidade. Newton, sempre um prazer e obrigado por participar, viu, pessoal? Quem participa adiciona bastante valor aqui. Nós estamos aí com cerca de 70 pessoas e muita gente fica sem o feedback, né, Pedro? É muito importante a gente ter essa interação com as pessoas, que é falar como se estivesse falando para uma parede, mas a gente não sabe, né, se as pessoas estão gostando ou não, né, Pedro? Isso é importante. Tem uma pergunta aqui. Eu tenho uma empresa do lucro presumido no Brasil. Nos Estados Unidos, eu pagaria apenas a diferença da alíquota? Ah, a pergunta é boa. A pergunta é o seguinte: se você pagou a diferença da alíquota no lucro real, então você vai pegar a sua DRE brasileira, trazer para a americana, vai calcular o imposto de renda no lucro real e trazer o crédito do lucro real. Ficou claro? Ficou claro? Então, no PGBL só paga enquanto. Então, no saque. Opa, tem várias perguntas aqui. No PGBL só se paga no saque, não durante a acumulação, correto? Correto. Você só paga o imposto de renda à pessoa física quando você saca. Aí você paga, é onde que você também vai adicionar isso no seu imposto de renda americano. Tá bom? IR sobre dividendos de empresas nos Estados Unidos para sócios não residentes nos Estados Unidos. O Brasil tem alguma retenção? O IR de dividendos de uma PJ americana para um brasileiro tem retenção de 30%, quando ele não é residente, tá bom? Porque hoje o Brasil e os Estados Unidos não têm um tratado fiscal. Ficou claro? Dividendos, para quem... Essa Luiz, não só dividendos, mas aluguéis, royalties e juros, 30%. Complementando a dúvida do Vitor, essa questão de manter duas residências fiscais não pode ser prejudicial na questão fiscal, onde devo recolher o imposto final. Por exemplo, me mudei para os Estados Unidos, sou residente fiscal, e não dei saída definitiva no Brasil. Vendi um imóvel no Brasil com 100 mil de ganho e pagarei 15% no imposto aqui nos Estados Unidos. Eu deveria também pagar o imposto sobre esse valor, pois sou residente fiscais no Brasil, no país. Como vou compensar o imposto pago no Brasil, também sou residente fiscal aqui, usando o formulário 1116. Tá? Aí você tem que fazer o cálculo de qual que é o ganho, porque muitas vezes você tem uma base diferente. Tá? Essa pergunta, Wagner, é muito importante, porque a base que você tem no Brasil, ela é a base em reais. Então, se eu comprei o bem em reais por 1.000 e vendi por 1.200, eu posso ter ganho em reais 200 mil. Mas quando eu trago isso para os Estados Unidos, eu vou ter uma base em dólar. Então, aqueles R$ 1.000 podem ser $300. Tá? Quando eu vendo ele ficou agora 280. Então, eu posso ter uma perda cambial que offset a perda, o ganho capital. Então, você, na verdade, muitas vezes você pode ter uma perda cambial que offset seu capital, e aí você, na verdade, você vai ter uma perda de capital, não um ganho de capital. Bom, é importante você observar isso. Mas é possível recuperar essa retenção do IR? Não. Se você paga num país, você só acredita. Se você não consegue acreditar mais, ele vai rolar para o próximo ano. Você não vai ter
a habilidade de ter o refund do crédito pago numa outra jurisdição, ok? Somente o imposto pago no local. Então, você só vai ter restituição do imposto pago no Brasil ou nos Estados Unidos, ok? Olá, pessoal. Minha primeira participação aqui com vocês. Estou gostando muito. Ótimas explicações. Parabéns a todos. Muito obrigado aí, Maxwell, pelo seu feedback. Fiquem à vontade. Participe dos próximos webinars. Tá bom? CBD, LCI, LCA, com prazo de mais de um ano, são tratados como ordinary ou capital gains. CDB é juros, né? Se você tem renda de juros, é renda ordinária. Se você vende LCA, LCI, LCA e tem ganho de capital, ele é visto como ganho de capital. Mais de um ano, capital gains. Menos de um ano, ordinary income. Tá bom? Pessoal, vamos fechando por agora. Foi um prazer reencontrá-los. Pedro, obrigado aí por participar. Obrigado, Bruno. Obrigado, pessoal aí. Foi muito bom. Temos o guia que a gente pode apresentar, caso alguém tenha necessário, por favor, faça um download lá do Globo, drummonddevice.com.br. Fiquem à vontade. Estaremos aí na próxima terça-feira com mais detalhes do nosso próximo webinar. Um grande abraço. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau.